Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 28 de novembro de 2023. Hipertensão, Brasil vai mal no controle da doença, segundo o relatório inédito da OMS, parte 1. A Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgou pela primeira vez um relatório que detalha o impacto global da hipertensão arterial, com dados sobre a incidência da doença em cada país. De acordo com o estudo, 1 a cada 3 adultos em todo o mundo sofre de pressão alta e o Brasil está acima da média, com 50,7 milhões de hipertensos entre 30 e 79 anos, ou seja, 45% da população. A OMS chamou a doença de assassina silenciosa e seu impacto de devastador. Isso porque a hipertensão geralmente não provoca sintomas, motivo pelo qual há uma baixa adesão da população ao tratamento, mas pode levar à morte ao provocar acidente vascular cerebral, AVC, ataque cardíaco, danos renais, entre outros problemas graves de saúde. 4 em cada 5 pessoas com hipertensão não são tratadas corretamente em todo o mundo, aponta a pesquisa. Mas, se os países aumentarem a cobertura do tratamento, aproximadamente 76 milhões de mortes, 120 milhões de AVCs, 17 milhões de casos de insuficiência cardíaca e 79 milhões de ataques cardíacos podem ser evitados até 2050, diz a OMS, cobrando a atenção dos governos. No Brasil, o levantamento mostra que a probabilidade de uma pessoa com hipertensão morrer precocemente é de 15%. Em 2019, ano em que os dados da pesquisa foram coletados, 381 mil morreram por doenças cardiovasculares e 54% deles tinham quadros de pressão alta. A expectativa da OMS é de que 365 mil vidas sejam poupadas até 2040 se o país ultrapassar a marca de 40% dos casos de hipertensão controlados hoje, apenas 33% têm a doença sob controle. Estilo de vida é principal fator por trás da hipertensão. O relatório mostra que o número de indivíduos que vivem com hipertensão, quando a pressão arterial é igual ou superior a 140/90 mmHg, ou ao uso de medicamentos para hipertensão, duplicou entre 1990 e 2019. Passando de 650 milhões para 1,3 bilhões. Além disso, atualmente, quase metade das pessoas com pressão alta em todo o mundo desconhece a sua condição. Na Revista Espírita de fevereiro de 1867, Allan Kardec incluiu mensagem do espírito Dr. Morel Lavallee através do médium de Slins intitulada As Três Causas das Doenças, o que é o homem? Composto de 3 princípios essenciais, o espírito, o perispírito e o corpo. A ausência de qualquer um destes 3 princípios acarretaria necessariamente o aniquilamento do ser no estado humano. Se o corpo não mais existir, haverá o espírito e não mais o homem. Se o perispírito falta ou não pode funcionar, não podendo o imaterial agir diretamente sobre a matéria, encontrando-se assim impossibilitado de manifestar-se, poderá haver alguma coisa do gênero do cretino ou do idiota, mas não haverá jamais um ser inteligente. Enfim, se o espírito faltar, ter-se-á um feto vivendo vida animal e não um espírito encarnado. Se, pois, temos a presença de 3 princípios, esses 3 princípios devem reagir um sobre o outro, e seguir-se-á a saúde ou a doença, conforme haja entre eles harmonia perfeita ou desarmonia parcial. Se a doença ou desordem orgânica, como queiram chamar, procede do corpo, os medicamentos materiais sabiamente empregados bastarão para restabelecer a harmonia geral. Se a perturbação vem do perispírito, se é uma modificação do princípio fluídico que o compõe, que se acha alterado, será necessária uma medicação adequada à natureza do órgão perturbado, para que as funções possam retomar seu estado normal.
Se a doença procede do espírito, não poderíamos empregar, para combatê-la, outra coisa senão uma medicação espiritual. Se, enfim, como é o caso mais geral, e, podemos mesmo dizer, o caso que se apresenta exclusivamente, se a doença procede do corpo, do perispírito e do espírito, será preciso que a medicação combata simultaneamente todas as causas da desordem por meios diversos, para obtermos a cura. Ora, o que fazem geralmente os médicos? Eles cuidam do corpo e o curam, mas curam a doença? Não. Por quê? Porque sendo o perispírito um princípio superior à matéria propriamente dita, poderá tornar-se a causa em relação a esta, e se for entravado, os órgãos materiais que se acham em relação com ele serão igualmente atingidos na sua vitalidade. Cuidando do corpo, destruís o efeito, mas, residindo a causa no perispírito, a doença voltará novamente, quando cessarem os cuidados, até que se perceba que é preciso levar a lures atenção, cuidando fluidicamente o princípio fluídico mórbido. Se, enfim, a doença proceder da mente, do espírito, o perispírito e o corpo, postos sob sua dependência, serão entravados em suas funções, e não é cuidando de um nem do outro que se fará desaparecer a causa. Não é, pois, vestindo a camisa de força num louco ou lhe dando pílulas ou duchas que conseguirão restituir-lhe o estado normal. Apenas acalmarão seus sentidos revoltados, acalmarão seus excessos, mas não destruirão o germe senão o combatendo por seus semelhantes, fazendo homeopatia, espiritual e fluidicamente, como fazem materialmente, dando ao doente, pela prece, uma dose infinitesimal de paciência, de calma, de resignação, conforme o caso, como se lhe dá uma dose infinitesimal de brucina, de digitalis ou de acônito. Para destruir uma causa mórbida, há que combatê-la em seu terreno. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de novembro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.